Força desse destino, então a gente vai ter melhor. Sei que assim como pensas, que esse desespero é moda em 73. E eu quero aquecer tanto corpo, feito faca, corte a carne de você. E eu quero aquecer tanto corpo, feito faca, corte a carne de você. Ser de lá, o sertão lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Sei de lá, acerta por isso mesmo. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como desgarrada nessa multidão tomada por mim. Gilberto Gil. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Vamos fazer a derradeira, para começar os trabalhos. Fazer uma aqui em homenagem ao Lô Borges, que está se recuperando, vai dar certo. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do tempo não se cansa nem o ar. Você pega um bem azul, o sol na cabeça.
Muito obrigado. Olá, olá. Mais uma salva de palmas ao Cezinha Paleia, que engrandeceu essa cultural aqui na Academia Inês. E quero solicitar a atenção de todos agora, nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Altamiro de Moura Pacheco, neste evento que integra um projeto Trajetória, Voz e Memória, uma realização da Academia Goianiense de Letras. Esse projeto celebra os caminhos trilhados por nossos autores, suas vozes singulares e as memórias que atravessam o tempo. É um encontro de arte, poesia, reflexão, um tributo à força da palavra e à preservação da cultura goiana. O projeto Trajetória, Voz e Memória conta com o patrocínio da Secretaria Estadual de Cultura através do PENAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc do Ministério da Cultura. E para dar início oficial a esta tarde literária, convidamos para a sua fala de abertura a presidente da Academia Goianiense de Letras, doutora Marisley Espíndola Brasileiro. Senhoras, senhores, muito boa tarde. Como é que vocês estão? Estão bem? Felizes? Numa escala de 0 a 10? 11. Que beleza! Nós estamos aqui, não é, Leandro, na esquina mais charmosa de Goiânia, neste momento cultural, na nossa Academia Goianiense de Letras. E nesta tarde teremos momentos muito especiais. Mas eu gostaria de dizer que cada um aqui presente é muito especial para nós, porque a cultura se faz por meio de ações humanas. E cada ação nossa em favor de um bem maior representa também uma cultura. Então eu gostaria muito que vocês aproveitassem cada momento. Nós teremos projeto Patronos, teremos declamação de poemas, teremos uma palestra e teremos posses. E eu espero que vocês aproveitem cada instante. Agradeço à Academia Goianiense de Letras por este ambiente onde nós celebramos esses momentos históricos para a Academia Goianiense de Letras, na pessoa do Dr. Edenor, e agradeço especialmente a presença de cada um aqui. Aproveitem. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Agradeço. Agradecemos as palavras. E agora, nesse momento, eu quero citar aqui a presença
do nosso ex-prefeito de Goiânia, Pedro Wilson. Uma salva de palmas. E nesse momento eu quero convidar os novos membros correspondentes para tomarem seus assentos aqui na frente. Eu vou chamar um por um e vou convidar também o padrinho que vai acompanhar até aqui à frente, né? E que é com imensa alegria que a Academia Goianiense de Letras, nesse dia, celebra a posse dos novos membros, que são membros correspondentes. E eu quero convidar nesse momento o Mauri de Castro, acadêmico aqui da Academia Goianiense de Letras, para acompanhar a Daiana dos Santos, Daiana Chaveiro Freitas, a Damiana Chaveiro Freitas, que vai ocupar a cadeira número 25, cuja patrona Marília Mendonça. Uma salva de palmas. Mauri, continue de pé. Nesse momento, para ocupar a cadeira número 60, cujo patrono Frei Nazareno Confalone, e a fundadora é a Ana Kelly Ferreira Souza Pinto. Obrigado, Mauri. Agora quero convidar o acadêmico Mauro de Souza para conduzir para a cadeira número 62, cujo patrono é Pedro Ludovico Teixeira e o fundador é Antônio Carlos da Costa. Eu quero convidar a acadêmica Sônia Ferreira para conduzir para a cadeira número 59, cujo patrono é Valdomiro Mariani Hortêncio, o fundador Gênio Eurípides Cabral Assis. Salve de palmas. E nesse momento, eu convido o acadêmico Emílio Brasileiro para conduzir para a cadeira número 63, cujo patrono Licínio Leal Barbosa e o fundador Anselmo Pereira da Silva. Salve de palmas. Vocês podem se assentar. Podem ficar à vontade. Vocês acompanharão essa solenidade de forma privilegiada, né? A posse será dada logo em breve. Então fiquem à vontade. E dando continuidade à nossa programação para apresentar o projeto Patronos, conduzida
pela acadêmica Laudelina Inácio da Silva, diretora secretária desta casa, ocupante da cadeira número 6, cuja patrona é a Consuelo Márcia. E ela vai apresentá-la aqui para nós, para conhecermos um pouco e resgatar essa memória. Boa tarde a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos à Academia Goianiense de Letras. É com muita alegria que nós recebemos cada um que aqui vem pela primeira vez. Eu quero saudar todos os novos encossandos, né? Da pessoa do Antônio Carlos da Costa, que é meu vizinho e também cliente do nosso escritório. Muito obrigada pela presença, o vereador Anselmo também, que é eterno baluarte, incentivador da causa feminina, né? E todos os demais que eu ainda não matei os nomes. E eu quero saudar todos vocês que se encontram na plateia, cumprimentando já, primeiramente, a nossa presidente, Marisley. Eu quero saudar o nosso eterno prefeito, Pedro Wilson, sempre brilhando as nossas reuniões aqui, e a minha eterna aluna, Alete Mesquita, né, que foi uma brilhante aluna que eu tive e que eu falo sempre para ela, superou a professora. Então, estejam todos muito bem abraçados. Gente, é o seguinte, eu estou muito feliz hoje em poder falar um pouco sobre a minha patrona, mas eu não poderia iniciar essa leitura desse texto, que eu até pedi para que você distribuísse a vocês, sem antes mencionar a fundação da nossa instituição. A origem, a história, viu, presidente? Me dá licença. Porque no início, é tão bom ver essa casa toda repleta, mas no início da década de 2000, nós éramos alguns professores de uma instituição de ensino e nós sentimos profundamente a dificuldade dos escritores novos de terem acesso às editoras, de terem acesso à publicação de seus livros. Então, resolvemos nos reunir para encontrarmos uma luz no final do túnel. E foi aí que surgiu, sob a liderança do professor Emílio Brasileiro, no salão de festa da sua casa, a Academia Goianiense de Letras. Então, a gente tem que preservar a história se nós quisermos que as instituições continuem fortes, né? Então, ao Emílio, sempre o meu agradecimento. Bom, gente, de igual forma, eu coloquei no título, né? Vocês irão ver aí, no título deste pequeno texto que eu fiz em homenagem à grande Consuelo Nasser, o seguinte título: Consuelo Nasser e a sua trajetória feminista, uma voz arquivada. Eu me lembro muito daquela música, né, de Mariana Nolasco, que diz o seguinte: abafaram a nossa voz, mas esqueceram que nós não andamos sós, né? A gente não anda sozinho. E a Consuelo é uma personalidade, uma feminista que merece sempre ser exaltada. E eu vou fazer a leitura simplesmente porque a nossa presidente disse que eu tenho tempo contado, então eu não posso ficar comentando muito. Então eu vou fazer a leitura do que eu escrevi, tá bom? Porque tem coisas que você escreve e não fala. E tem coisas que você fala e não consegue colocar no papel. Então, vamos lá, a leitura do que está no papel. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase marcante e emblemática, presente no volume 2 da obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, ultrapassa o papel simbólico e assume um lugar formativo na trajetória de tantas mulheres, entre elas Consuelo Nasser. A travessia que vai de Simone de Beauvoir a Consuelo Nasser não é apenas uma linha temporal que conecta duas mulheres emblemáticas do século XX, mas um eixo epistemológico que atravessa a teoria e a prática feminista.
o pensamento filosófico e a ação política de base, o norte global e os territórios marginalizados do sul global. Se Beauvoir representou em sua obra O Segundo Sexo, em 1949, um marco na articulação teórica das opressões de gênero, Consuelo Nácia, e ela vai apresentá-la aqui para nós, para conhecermos a todos, a todas, sejam muito bem-vindos à Academia Goianiense de Letras. É com muita alegria que nós recebemos cada um que aqui é meu vizinho e também cliente do nosso escritório. Muito obrigada pela presença, o vereador Anselmo também, que é eterno baluarte, incentivador da causa feminina, das editoras, de terem acesso à publicação dos seus livros. Então resolvemos nos reunir para encontrarmos uma luz no final do túnel. E foi aí que surgiu, sob a liderança do professor Emílio Brasileiro, no salão de festa da sua casa, a Academia Goianiense de Letras. Então, a gente tem que preservar a história se nós quisermos que as instituições continuem fortes, né? Então, ao Emílio, sempre o meu agradecimento. Bom, gente, de igual forma, eu coloquei no título, né? Vocês irão ver aí. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase marcante e emblemática, presente no volume 2 da obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, ultrapassa o papel simbólico e assume um lugar formativo na trajetória de tantas mulheres, entre elas Consuelo Nácia. A travessia, que vai de 5 de março, fundado por ela em 1959, é emblemático dessa dimensão política criado como resposta direta à expressão violenta sofrida por estudantes em Goiânia. Tornou-se um veículo, tanto pela historiografia oficial, quanto, em certa medida, pelos próprios movimentos feministas, revela muito mais do que um mero esquecimento. Trata-se de um apagamento estrutural que evidencia as hierarquias simbólicas e geopolíticas que operam na construção das memórias políticas do Brasil. Consuelo, embora militarismo e na articulação de uma imprensa alternativa e feminista em Goiás, permanece à margem das grandes narrativas sobre o feminismo brasileiro. Seu nome raramente figura nas publicações de circulação nacional, nos acervos da pesquisa feminista e nos debates acadêmicos. Das Horas e Outros, que está trilingue e tive a sorte de lançá-lo na América Latina, na Europa, por isso está em francês, espanhol e português. Palavra. Imersa à infância, traduz o outro ser, o sentido imposto. Imersa à infância, traduz o outro ser, o sentido, transporta o que é de si, em signo do além. Congela a realidade, reforça preconceitos, som que silencia a história que contém, palavra que liberta as sementes da fala. Quanto mais germina, quanto mais se cala. grande dificuldade. Será que o meu livro está bom? É uma pergunta. Que o meu livro está bom? É uma pergunta que todos nós fazemos que escrevemos. Será que está bom? Será que ele vai passar pela crítica? Será que tem pontos de melhoria? Aí, nesse aspecto, a inteligência artificial ela pode ser muito interessante. Por quê? Se a gente pega um editor de texto, um editor profissional que vai ler o seu texto, vai avaliar esse conteúdo, é um profissional que faz isso e vai te fazer uma análise ao final dos pontos de melhoria, o que precisa ampliar, corrigir, não só uma revisão assim gramatical e ortográfica, mas toda uma, às vezes, reorganização desse texto. E isso ele
ele vai demandar um tempo para que ele seja feito, né, a leitura, talvez aí 30 dias, 60 dias. Por quê? Precisa não só da leitura, mas precisa de pesquisa. E a inteligência artificial, ele pode auxiliar fazendo uma avaliação do seu texto. Por quê? Também a inteligência artificial já tem um conteúdo ali já carregado previamente, análises, algoritmos que podem avaliar ritmo do texto, avaliar o conteúdo, avaliar, por exemplo, se é uma pesquisa, ele pode fazer uma pesquisa de redundância, né, de informações, às vezes que estão equivocadas, uma parte ou outra, fazer esse tipo de avaliação, pesquisar, ver se a consistência e indicar também justamente os pontos de melhoria que um texto pode ter, um fechamento de um capítulo, uma organização melhor desse texto. E o que nós ganhamos com isso? Primeiro, a agilidade, e segundo, a publicação de livros de melhor qualidade. Livros de melhor qualidade chegando até a mão do leitor. Porque quando a gente publica um livro, a gente não escreve para a gente, mas a gente escreve para os leitores. E o livro tem que chegar com uma qualidade aceitável, com um ritmo de leitura para não perder o interesse durante esse processo de leitura. E a inteligência artificial ela vem com esse aspecto. E eu quero trazer aqui, eu solicitei uma permissão para fazer uma análise de um livro aqui. E é a obra do Rômulo Vaz, que publicou o livro conosco lá. Tomou posse recentemente aqui, é meu afilhado, né? Eu que trouxe ele aqui para tomar posse. E eu pedi autorização para fazer uma avaliação do livro dele. Outra questão que eu não falei, às vezes a gente pede para um amigo para fazer a leitura do nosso texto também. Isso é válido, é uma leitura beta ainda. Só que às vezes é tão amigo que às vezes o amigo não quer perder o amigo. E aí a avaliação dessa pessoa pode ser superficial. Não ser assim, estou com medo de perder um amigo, eu não vou falar que o texto precisa de melhoria, eu não sei como é que ele vai receber. E às vezes a gente fica pisando em ovos. Né? Como falar, como abordar. Mas esse trabalho ele é muito importante. Se alguém pedir para você ler o livro e tal, fazer uma avaliação, faça uma avaliação sincera. Mas para ter a oportunidade desse livro ter um resultado melhor. E eu fiz aqui uma avaliação do livro O Menino do Alpendre, que é uma biografia. Eu não vou ler ele todo, mas somente alguns aspectos aqui. Ele faz uma avaliação. Nós temos na editora, né, uma inteligência artificial treinada para identificar esses pontos, né? Então, ele diz aqui, a linguagem é simples, acessível e confessional, o que cria proximidade com o leitor, a coerência entre os capítulos e a repetição de certos temas. Então, assim, quando a gente vai receber uma avaliação dessa, mas não que esteja ruim ou errado, é uma oportunidade, numa segunda edição, de fazer um pequeno ajuste. Às vezes é uma frase que está mal colocada nesse texto, né? E outras questões aqui, né? Sugestões de melhorias e complementos possíveis, revisão e padronização textual, ritmo narrativo. Então, às vezes, melhorar algum ritmo da leitura, ampliação do contexto histórico e social. Então, fazer isso, uniformização das vozes narrativas e integração entre espiritualidade e filosofia, porque é um livro que traz muita espiritualidade, né? Então ele traz aqui mais ideias e subtítulos e possíveis recursos editoriais, que às vezes a gente passa despercebido por isso, né? Galeria de foto, verdade, linha do tempo, um glossário, um epígrafe e pós-fácil e um índice remissivo temático. Então ele traz uma série de elementos que vai ficar um livro
com melhor refinamento no ato da publicação. Então, assim, é um trabalho, e eu vou presenteá-lo para que você, numa segunda edição, possa, né, entender esse projeto, esse trabalho, e poder aprimorar. São detalhes, às vezes, por vezes, né, que o livro precisa. Não é grande, uma reescrita ou uma transformação, mas ajustes finos, né, como o músico no início ele tem que afinar o violão, né, ele tem que afinar. E a gente, na nossa escrita, na nossa linguagem, nós também precisamos afinar a nossa escrita. E não é só isso que a inteligência artificial pode nos ajudar. Ela também pode colaborar e contribuir para esse livro chegar até as pessoas. Hoje as redes sociais estão aí e é o melhor meio de comunicação para você chegar até o seu leitor. Através do Instagram, Facebook nem tanto. Hoje o Instagram domina, né? O TikTok. Existem perfis dedicados a livros nessas redes sociais. E isso, a inteligência artificial também pode ajudar na elaboração de peças publicitárias, assim dizendo. Nós não somos especialistas em marketing, mas a gente pode pedir um auxílio para criar uma postagem, uma legenda para uma foto. Hoje, até criar um vídeo. Eu até criei alguns vídeos aqui sobre esse livro, mas a gente teve um problema técnico, não consegui apresentar aqui, mas que poderia surgir e despertar o interesse do leitor. Porque não adianta somente eu postar foto da capa ou eu com um livro ali nas redes sociais. Tem que ter algo a mais para atrair, para chamar a atenção, para captar a atenção das pessoas que estão ali nas redes sociais. Então, a inteligência artificial ela vem para justamente auxiliar o autor. Ele não vem para substituir o homem. Ele vem para ajudá-lo, para colaborar, para contribuir. Se souber usar da maneira correta, você só tem a ganhar, a publicar livros mais adequados, mais focados e vamos dizer, voltados para o leitor. E quem souber utilizar, porque a inteligência artificial ela tem um outro aspecto, que é os prompts, né, que são os comandos que são dados ali. Então, essa domínio, saber conversar com ela e pedir para ela vai te dar respostas de melhor qualidade, mas não substitui o trabalho humano, não substitui, apesar dessa avaliação aqui, não substitui o olhar do editor, para poder explicar, expressar e saber se realmente o que está ali faz sentido, porque também nem tudo faz sentido. Quero agradecer a todos aqui nessa noite. Espero que tenha contribuído e colaborado com as publicações de vocês. Os novos membros correspondentes de algumas regras da Academia Goianiense de Letras. Leandro, muito obrigada por suas palavras. Doutora Laudelina, muito obrigada também. Beth, obrigada também por sua declamação. Sempre me perguntam, antes de passarmos para a próxima etapa, como é possível entrar em uma Academia Goianiense de Letras, ou em uma Academia de Letras. Cada uma tem o seu estatuto. Na Academia Goianiense de Letras, temos o nosso, e você pode ser membro da Academia de duas formas. Membro titular, por meio de um edital que nós lançamos periodicamente, e aí você vai pedir votos e vai concorrer. Linda! Muita emoção, né? Muita emoção. Excelentíssimos membros da Academia Goianiense de Letras, autoridades presentes, senhoras e senhores, amigos e familiares.
É com imensa honra, humildade e emoção que hoje eu, Daniana dos Santos Chaveiro de Freitas, tomo posse como membro correspondente da Academia Goianiense de Letras, ocupando a cadeira número 25, cuja patrona é a inesquecível Marília Mendonça. Esse instante marca para mim não apenas uma conquista pessoal, mas também um chamado à responsabilidade. Renova o compromisso de dar voz ao que precisa ser dito, de preservar a nossa memória cultural e de dialogar com as diferentes formas de expressão que compõem a riqueza da literatura brasileira natural de nosso amado estado de Goiás. Prometo honrar com palavras e com atos a história desta casa, que há décadas resguarda e promove a literatura goiana, fortalecendo nossa identidade cultural. Como fundadora dessa cadeira, sei que o compromisso é maior. Fundar é semear, é lançar no solo fértil da academia uma semente que, espero, floresça em diálogo, cooperação e literatura. Minha trajetória literária é feita de afetos, histórias e memórias que nasceram da observação do mundo ao meu redor, dentro de minhas limitações ou, quem sabe, do nosso fabuloso sentido do pensar. Ao assumir a cadeira 25, eu me torno também guardadora da memória de um artista cuja voz ultrapassou fronteiras. Marília Mendonça não foi apenas cantora ou compositora. Foi uma poeta popular, um intérprete das dores, das lutas e das esperanças do povo. Na simplicidade de suas letras, encontramos a universalidade da emoção humana. E é esse diálogo entre música e literatura que me inspira a trazer para esta casa a certeza de que a palavra não conhece barreiras, pois vive na página escrita, no canto, na voz, na memória e no coração de cada um. Esse sentimento é uma das maiores manifestações da nossa pequena existência diante a beleza preciosa do amor que nos guia e é, sem dúvida alguma, um mistério glorioso para todos nós. Quero agradecer à Academia Goianiense de Letras pela acolhida e confiança, aos grandes autores, imortais e confrades aqui presentes. À presidente da Academia Goianiense de Letras, doutora Marisley Brasileiro, seu esposo e fundador, doutor Emídio Brasileiro, meu querido amigo e incentivador imortal, Maurício Castro, meus sinceros agradecimentos à União Brasileira de Escritores Seção de Goiás, que é meu porto, à Academia Goiana de Letras, à Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, ao Universo Banheiras, ao Universo de Cultura, à Rádio Recreio FM. Meu mais profundo agradecimento aos meus amigos de toda e para toda a vida. A minha família aqui presente e aos que já partiram, para outros espaços e tempos. Meu amado esposo Anderson Freitas, minha amada mãe Darcy Antônia, meu saudoso pai Eurípides Chaveiro, minha irmã Andréia dos Santos Chaveiro, minha sogra Ana Maria Silva Freitas, as minhas filhas Ana Laura e Maria Fernanda, doutor Egberto Miranda Silva Neto, José Eustáquio Alves, Edmilson Nogueira, professora Elisângela, Pedro Henrique, Lucas Estolano, Natiele Dutra e Silma Aparecida. Há tantos outros amigos de vida e estrada que me entristeço profundamente de não ter tempo suficiente para mencionar a todos. Para muitos aqui, esses nomes são apenas desconhecidos, visto que a minha família não vem de uma origem, um berço cultural, nenhuma origem de comunicações aqui da nossa capital. Mas para mim são meu porto seguro. A minha origem. Agradeço a Marília Mendonça, minha patrona, pela herança simbólica que nos deixou. Sua arte nos lembra que a literatura pode ser erudita, mas também pode ser popular. E que ambas se encontram no mesmo lugar, o coração humano. Marília Dias Mendonça iniciou sua escrita aos 12 anos, compondo poemas que seriam a base para sua música. Ingressa hoje no imaginário popular como porta-voz do empoderamento feminino diante as adversidades da vida. Sua expressão artística atingiu todo o país e também o mundo, tornando-a referência de humildade, talento e voz aos que não têm força necessária para serem ouvidos.
Marília Dias Mendonça fez a sua última viagem aos 26 anos de idade, deixando perplexos e pela primeira vez calados os fãs e admiradores de sua carreira. Nós perdemos uma artista, poetisa, cantora, uma personalidade cultural, mas a sua família perdeu uma amada filha, mãe, sobrinha e amiga. Que sua memória seja eternizada nesta casa, que acolhe toda e qualquer expressão genuína de arte, amor e humanidade. Senhoras e senhores, encerro essas palavras reafirmando o meu desejo de contribuir com dedicação e amor a esse espaço que agora passo a integrar. Que a cadeira 25 seja um lugar de diálogo, de criação e permanência. Que a memória de minha patrona seja celebrada e que minha escrita seja sempre honesta e bela diante do compromisso e juramento que assumo hoje. Muito obrigada. Quero agradecer o Edson, meu ex-aluno da PUC, minha amiga Eliane, Everaldo Júnior, escritor. Quero agradecer a PUC TV, na figura da Eliane Borges, que sempre disponível para descobrir eventos culturais, instituição que eu sou professora e muito me orgulho, todos os presentes. Excelentíssima presidente Marisley Brasileiro, seu esposo Emílio Brasileiro, ilustre vice-presidente Leandro Almeida, acadêmicos, acadêmicas, convidados e amigos. Sob a presidência de Marisley Brasileiro e a vice-presidência de Leandro Almeida, esta academia reafirma sua vocação de casa plural e viva, onde convivem gerações, estilos e visões de mundo, todas movidas pelo mesmo amor às letras e à cidade. E é particularmente significativo que esta instituição seja hoje conduzida por uma mulher presidente, pois sua liderança reforma urgência e evidencia o protagonismo e a eficácia da mulher na vida intelectual, cultural e pública. É com profunda honra que tomo posse como membro correspondente da Academia Goianiense de Letras. Agradeço de modo especial ao ator e poeta Mauri de Castro, ícone de nossa dramaturgia. Talvez uma das maiores virtudes de um ator seja conservar a sensibilidade e a pureza infante, pois é essa delicadeza que permite que o outro exista em seus personagens. Assim é você, Mauri, cuja indicação representa para mim um gesto de confiança e de admiração intelectual mútua que muito enriquece e alegra esta caminhada. A esta casa de letras e das ideias é, antes de tudo, um símbolo de permanência cultural, um espaço onde a palavra se torna herança e compromisso. Agradeço aos que fundaram e sustentaram, transformando a cultura em ato de resistência e de amor à cidade. Hoje, Goiânia se insere com força no circuito econômico e imobiliário nacional, favorecida pela segurança, pela beleza e pela sua posição geográfica privilegiada. Mas, se a cidade cresce materialmente, é essencial que a vida cultural acompanhe esse mesmo ritmo. O verdadeiro desenvolvimento não se mede apenas em cifras, mas capacidade de criar sentido, memória e beleza. Exige também alma e sensibilidade, forças que dão profundidade à existência e constroem a identidade. Nesse contexto, a existência da Academia Goianiense de Letras é imprescindível. Ela é o coração simbólico que mantém viva a consciência do que somos, de onde viemos e para onde podemos ir como povo e cultura. É também papel da academia, por meio de seus membros, alcançar não apenas os bairros centrais, mas também a periferia, promovendo o acesso e o gosto pela leitura e despertando o sentimento de ser goianiense. Isso se faz pela cultura, ler os autores clássicos e contemporâneos, conhecer nossos escritores, poetas e artistas. Eis o caminho para gerar identidade, pertencimento e amor pela cidade. Como disse Agostinho de Hipona, só se ama o que se conhece. E não é o Estado, essa figura, muitas vezes distante, que guarda a alma da cidade. Somos nós.
cabe a nós, membros desta casa, preservar, criar e encontrar mecanismos de partilhar a cultura, fazendo da academia uma presença viva na cidade de Goiânia. Venho da vida acadêmica universitária, professora e pesquisadora há mais de 20 anos na área da filosofia e mais recentemente nos estudos da arte. É com esse espírito que chego à academia com o propósito de contribuir para o fortalecimento da vida cultural e literária goianiense, unindo pensamento, tradição e contemporaneidade. Como professora universitária, creio que o diálogo entre a academia e a universidade é vital. A educação e a literatura são irmãs que se fortalecem. Ambas formam almas livres e consciências críticas. Dizem que a filosofia não é uma ciência e não serve para nada, assim como a poesia. Mas é muito bom não servir para nada, pois é justamente isso que nos torna humanos. Quando apenas servimos, tornamos seres maquínicos. Sinto-me duplamente honrada por fundar a cadeira dedicada a Frei Nazareno Confalone, Frei Dominicano, Frei Flávio, que foi embora, Frei Franciscano, irmão de comunidade mendicante, vindo da Itália, instalado em Goiás na década de 50, artista cuja obra marcou de modo indelével a identidade estética e cultural de nossa cidade. Nascido em 27 de dezembro de 1917 em Grotte di Castro, Itália, e falecido em 21 de fevereiro de 1977 em Goiânia, Confalone viveu 60 anos, o mesmo número que hoje identifica essa cadeira. Uma coincidência simbólica, o número 60, que em sua vida marcou o fim da existência física, hoje marca a permanência do artista na memória e na cultura goianiense. Agradeço à artista Rosi, que foi agraciada com a medalha Confalone. Fiquei com muita vontade de se entregar aquele prêmio. Confalone chegou a nós como um renascentista formado nas tradições clássicas italianas, mas aqui neste chão do Cerrado, entre o modernismo da jovem Goiânia Art Deco, tornou-se goianiense, encontrou uma cidade jovem e ajudou a moldá-la, com pincel e com valores cristãos, e foi também moldado por ela. Nos afrescos da paróquia São Judas Tadeu, do setor Coimbra, Confalone retratou o homem e a mulher goiano com uma força e uma verdade que transcendem o tempo. Figuras de pés largos, o goiano dos pés rachados, semblantes firmes, trabalhadores que rezam enquanto constroem, gente que traz no rosto a honradez e a força do povo de Goiás. Confalone foi o bandeirante das artes, nas palavras de Assis Chateaubriand, aquele que destravou o caminho da modernidade pictórica no coração do país. Hoje, seu legado nos convida a continuar trilhando a via da beleza. Que essa cadeira que hoje inauguro seja ao mesmo tempo um altar e uma janela. Altar da memória de todos os artistas que ilustrou esta cidade e janela aberta para o futuro da arte e da cultura goianiense. Muito obrigada. Estamos aqui na Academia Goianiense de Letras e hoje tivemos o privilégio de participarmos, de trazermos a comunidade de Goiânia e de Jataí para essa posse memorável, nosso querido Gênio. Seja muito bem-vindo à nossa Academia Goianiense de Letras. E hoje nós tivemos o projeto Patronos, tivemos declamação de poemas, tivemos palestras sobre escrita e inteligência artificial. Então, a nova etapa agora da Academia Goianiense de Letras, com o senhor Gênio, um grande escritor, um ícone da cultura goianiense de Jataí, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui e agradecemos demais. Carlos Henrique, o meu abraço para você, seu pai e sua mãe. A festa aqui foi muito boa, gostei muito. Por quê? Eu pude rever amigos da literatura, vereadores da capital, prefeito, pude rever escritores famosos, estreantes, editores, e pude, na primeira fala, fazer um convite para que todos pudessem conhecer Jataí e nossas águas termais. Né? Falei rapidamente dos meus livros, 4 livros, e falei sobre eles, e o meu orgulho de estar aqui. O que acabou, Carlos, me motivando e assumir um compromisso com o pessoal da CEP para fazer um estudo de uma juntada dos meus 4 trabalhos, 5 trabalhos,
nesse procedimento inovador da inteligência artificial. Eu vou namorar isso, eu vou verificar isso, essa possibilidade. Então, de repente, nós teremos também, futuramente, uma nova noite de autógrafos lá em Jataí. Então, eu estou muito satisfeito de estar aqui com os meus confrades agora da Academia Goianiense de Letras e com alguma responsabilidade. Por quê? Eu estou ocupando a cadeira de Bariane Hortêncio, de Valdomiro Bariane Hortêncio, que todo mundo da literatura, da arte, conhece Bariane Hortêncio em Goiânia. E me deram logo a cadeira dele, olha que responsabilidade. Então, eu terei que ser grato, eficiente, diligente para cumprir essa missão. Um abraço a você, Carlos Henrique, e aos nossos queridos ouvintes da Rádio Difusora de Jataí. E agora, mas eu quero deixar aqui algumas singelas palavras. Primeiro, agradecer a doutora Marisley brasileira, esposo do Henrique brasileiro, por essa oportunidade. Agradecer ao professor Mauro, juntamente com um grupo que a gente trabalha muito, o Osmar, a Aline e o Osmar, que a gente trabalha aí num projeto cultural em busca aí de apoio à cultura, à arte goiana e goianiense. Queria agradecer aqui também a presença da minha esposa, Ney, amor da minha vida, e os meus irmãos Paulinho da Portugal, todos conhecem, né? Parece que virou o nosso sobrenome, agora o meu apresentou Paulo Ricardo, Paulo Secola, a Beth, minha irmã querida, e tenho certeza da outra irmã, Maria Lucia, arquiteta, urbanista, que deve estar aqui de coração nesse momento. Agradecer meu líder, Anselmo Pereira, estava conversando ali com ele, Anselmo. Em 77 você assumiu a primeira vez na Câmara, né? E já está há quase 50 anos. E assim, 42, 77, 70, 46, né? Quase 50, quase 50. Assim como você assumiu a empresa nossa, foi fundada em 76 e também completamos aí todo esse tempo. Eu tenho certeza que você lá na Câmara, né, com todas as suas ideias, as suas questões, e a gente no mercado nós fizemos muito por Goiânia. E tenho muito orgulho de dizer que a gente acompanhou toda essa vida sua. Queria agradecer ao eterno prefeito Pedro Wilson. Eu costumo dizer que eu nunca fui tão produtivo para a nossa cidade como eu fui como empreendedor na sua gestão, quebrando alguns paradigmas que quem que trabalha no mercado não pode conviver bem com quem faz uma gestão no Partido Progressista. Eu tenho a honra de dizer que na época do professor Pedro Wilson, nós desenvolvemos a Agenda 21 de Goiânia, na qual eu tenho a honra de ter sido vice-presidente da Agenda 21. Livro que foi publicado e que eu guardo no meu armário, e sempre que eu tenho algum pensamento, eu vou lá, releio ele, juntamente com a lembrança do meu querido Henrique Laberg, que trabalhamos muito juntos, na busca de uma cidade, uma Goiânia, com sustentabilidade, dentro do tripé econômico, social e ambiental. Uma felicidade de encontrar aqui minha vizinha Laudelina, né? Depois de algumas reuniões lá na Salva, né? Te acompanhando, eu sinto uma honra aqui contigo. E por fim, dizer o seguinte, né? Falar um pouquinho
a cadeira número 62, Pedro Ludovico Teixeira, a pessoa que foi aí um médico nascido em Goiás e formado no Rio de Janeiro, e que trouxe a capital de Goiânia em 1983 aqui para o centro do estado. Sentar nessa cadeira é uma honra e uma responsabilidade muito grande. Mas eu tenho certeza, o Paulinho gosta de dizer isso, assim como o Pedro Ludovico, ao fundar Goiânia, ele a vendeu para o Brasil inteiro como uma cidade da oportunidade, uma cidade que daria oportunidade para todos os brasileiros que aqui viessem, né? E com esse recurso que ele fundou a capital, nós continuamos fazendo e vendendo até hoje, né? Vendendo com responsabilidade e valorizando o espaço urbano com responsabilidade. E nesse sentido, Osmar, que eu me dedico aqui a essa cadeira e me comprometo com muita honra, não só trazer aqui um lanche de final de tarde, mas trazer algo muito maior, que é estar com vocês aprendendo, com certeza, levando esse nome da Academia Goianiense de Letras aí para o Brasil afora. Muito obrigado a todos. Vai ser candidato. Cadê seu padrinho? Seu padrinho aqui, ó. Os dois padrinhos, não sei o que. Vou deixar aqui, ó, ver se aparece. O senhor fica no meio. Você pode ficar no meio. Nosso presente aí, por favor. Tô chegando. Aí, de oi. Aqui, sorriso. Agora assinar. Vamos lá assinar. Aqui, aqui a assinatura dele. Para encerrar as posses, quero convidar o vereador Anselmo Pereira. Quero dar uma boa noite na Casa da Imortalidade, a Academia Goianiense de Letras. Quero já, antes de iniciar, fazer uma observação a minha querida Laudelina, que possa incluir, que estou levando para a Câmara, a sua manifestação sobre o professor Inácio, e também há em Goiânia um CIMEI que nós criamos e titulamos CIMEI Professor Inácio, e educa todos os dias 240 crianças residencial de Itaipú. Quero também dizer que fico muito feliz de estar nesta casa, minha presidente, porque criamos a Lei de Utilidade Pública para esta instituição tão merecida e que estava esquecida pelo Poder Legislativo. Quero dizer a todos vocês que, olhando aqui para o nosso grande companheiro da Kelps, Leandro, quero dizer também que tivemos a honra de instituir a única comenda literária de Goiânia, a comenda literária Antônio Almeida. Em breve, todos nos minutos eu vou acelerar. Primeiro, agradecer e ter sido aprovado como membro correspondente da cadeira 63 do meu professor, olha a coincidência, do meu professor Licínio Léo Barbosa. Fico muito feliz de ser fundador dessa cadeira. Aliás, acabamos de promulgar uma lei que dá o nome de uma das meninas mais bonitas do centro de novela, de Licínio Léo Barbosa. Acabamos de fazendo um cumprimento muito especial à Contrário Marisley Espírita Brasileiro, ao Leandro Almeida, como disse, que são os que presidem essa tão honrosa entidade, fazendo um cumprimento muito especial aos que acabaram de tomar posse, uma honra para todos nós,
Damiano dos Santos Chaveiro, Ana Kelly Ferreira, Gênio Eurípides Cabral e, em particular, o amigo de longas jornadas, Antônio Carlos, que também preside o Secov, e toda a família da Tropical Imóveis, na pessoa do Paulinho da Tropical Imóveis. Quero agradecer também Isabel Palmeira, Almeida Inácio, Leandro Almeida, Cezinha Faleiro, Arlete Mesquita, e agradecer o presidente de uma das maiores instituições, que é a nossa instituição da Universidade Federal dos Egressos, na pessoa do Leonardo Pires. Jamais deixaria de falar Pedro Wilson Guimarães, meu colega vereador, comigo, e também eu com ele, eu servindo a ele como prefeito do município de Goiânia, a quem eu peço uma salva de palmas. Emílio Brasileiro, serei grato o resto da minha vida pela sua indicação. Vou tentar terminar o máximo que eu puder, mas vou pedir uns 2 minutinhos, viu? Em 2005, o escritor Emílio Brasileiro tomou a iniciativa de fundar a Academia Goianiense de Letras, movido pelo seu profundo amor e gratidão por Goiânia. À época já fazia parte da Academia Aparecidense de Letras e contou com o apoio do acadêmico Donizete Fraga e Cláudio de Castro para concretizar o projeto. Durante suas pesquisas, constatou que a ideia da criação de uma Academia de Letras em Goiânia havia sido originalmente concebida em 1970 por estudantes do curso de Direito de Goiânia que residiu em Anápolis. Essa informação foi confirmada pelo escritor Mário Martins, membro da Academia Goiana de Letras e que residiu no Campinas. Na década de 1990, o escritor Geraldo Coelho Vaz, juntamente com Mariana Hortêncio e Manuel Corrêa, refletiram sobre a urgência de fundar a Academia Goianiense de Letras e chegaram a organizar um estudo, mas o projeto não teve prosseguimento. A primeira diretoria, após a criação e seleção, foi organizada com 39 acadêmicos fundadores que compuseram o quadro efetivo da nossa AGNL. A instituição foi oficialmente registrada e tendo Emílio Brasileiro como primeiro presidente e ocupante da cadeira número 1, a quem eu peço uma salva de palmas. A partir de então, o Ministério da Academia de membros correspondente, da qual nós honrosamente estamos tomando posse. E membros honorários ampliando seu alcance cultural e intelectual. Segunda gestão, via expansão das atividades culturais, 2 anos após a fundação, a presidência foi assumida pelo acadêmico Osmar Pires, que impulsionou as primeiras atividades culturais. Por meio de reuniões, projetos, eventos literários, consolidou a presença da instituição na vida cultural da cidade. Terceira gestão, consolidação e reconhecimento, sob a presidência da acadêmica Maria Luísa Ribeiro. A terceira gestão marcou uma fase de consolidação institucional. A AGNL passou a ser conhecida como ponto de cultura e participou das atividades de projetos de eventos municipais, estaduais e ganhou destaque no cenário cultural goiano. Durante sua gestão, a academia passou a funcionar em uma sala alugada no centro da cidade e adquiriu as bandeiras que promoveu as publicações literárias por meio do projeto Goiânia em Prosa e Verso, uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Cultura e a editora Kelps e a PUC de Goiânia. Já estou encerrando com os pequenos destaques. A quarta gestão, parcerias de fortalecimento cultural. A gestão, presidida pelo acadêmico Aideno Aires, deu continuidade à trajetória de crescimento da GNL, promovendo eventos e ações culturais que ampliaram sua visibilidade. Por sua intermediação, a academia se firmou como parceira com a Academia Goiana de Letras, passando a realizar seus encontros mensais na Casa Altamiro de Moura Pacheco. Quinta gestão, e aí essa eu tenho que falar, porque é a gestão da sede própria da exposição institucional, a quinta gestão presidida pela nossa querida presidente Marileis Brasileira, que eu peço uma salva de palmas. A GNL mantém-se ativa em diversos projetos culturais promovidos pelos poderes públicos, estaduais e municipais, além das parcerias com instituições privadas, como o Sicob. A atual presidente promove saraus, lançamentos coletivos de livros, palestras, cursos, encontros internos e externos e que movimentam os acadêmicos, titulares e correspondentes. Durante a sua gestão, a academia recebeu a atuação do automóvel do Tribunal Regional Litoral, presidido pelo desembargador e imortal Luiz Cláudio Veiga Braga. Esse gesto de apoio foi determinante para a aquisição de uma pequena sala do edifício Itamaraty, onde passaram a funcionar suas atividades administrativas e eventos internos. A atual presidente ainda busca uma sede digna para suas atividades e que espero que seja no centro de Goiânia.
Ao longo de sua história, a Academia Goianiense de Letras vem cumprir seu papel de promover, preservar, difundir a literatura, a arte e a cultura goiana, mantendo-se como uma das mais relevantes instituições literárias de Goiás. Estou praticamente encerrando no tempo do político. Tem mais um minutinho. Quero dizer da minha honra de dizer o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 1980 e 86, presidida por então Licínio Leal Barbosa, acadêmico da Academia Goiana de Letras, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda ocupou também a cadeira da Academia 35 Goiana de Letras, com o título emérito que foi concedido em 2005. Agora, recentemente, a Câmara, através de uma anemia do Romário Policarpo, temos o nome da Avenida Progresso, do setor Jaó, a o nome de Licínio Leal Barbosa, por ocasião das manifestações maçônicas. Encerrando, Licínio Leal Barbosa formou-se em Direito no primeiro turno do curso da Universidade Federal em 64. Na universidade atuou como livre docente, professor titular, doutor em Direito Penal. Licínio foi diretor, fundador da faculdade de 1980 a 1986, além de coordenador do mestrado de Direito, período que teve atuação destacada na implantação dos mestrados de Direito Agrário e Ciências Penais. Publicou mais de 20 livros, presidiu o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e foi membro da Academia Goiana de Letras e da Academia Goianiense também, e ingressou na maçonaria aos 23 anos de idade, tendo sido o 9º grão-mestre da grande loja maçônica do Oriente. Esse projeto de lei é uma homenagem à nossa sociedade goianiense e reconhecimento que nós queremos dizer, nós todos agora estamos posse. A nossa responsabilidade, o nosso respeito por essa instituição, os nossos patronos que nos antecedem, no meu caso, Licínio Leal Barbosa, no caso dos citados, queremos aqui fazer uma reverência a essa entidade. Dizer à minha presidente que conte com todos nós, não só para as questões da ordem cultural e da dinamicidade da que se propõe, mas também para os aspectos físicos, institucionais e financeiros. Quero aqui entregar nesse momento a Lei de Utilidade Pública à mão da nossa presidente, datada de 2018, a qual vai lhe possibilitar, já neste ano, no meu nome e no nome da Câmara, conceder-lhe uma emenda impositiva para que você possa melhor administrar a Casa da Imortalidade, Academia Goianiense de Letras. Encerro nesse momento, agradeço a minha assessoria, agradeço a todos os senhores e a você mesmo, por esse carinho muito especial que tem de todos nós. Prometo honrar e corresponder tudo aquilo e os preceitos que se propõe a Academia Goianiense de Letras e honrar principalmente o meu padrinho que me indicou o companheiro. Muito obrigado. Gente, muito obrigado.